Tempo para analisar os temas que fazem a atualidade nos mercados financeiros, com a presença de Vítor Ramos, do Montepio. Vítor, muito obrigada por estar neste fecho de contas. Vamos começar com os preços do petróleo em mínimos de 3, 4 anos. A que se deve estas descidas? Boa tarde, Tânia. Devem-se essencialmente às dinâmicas de procura e de oferta. Devem-se a um novo tipo de petróleo, um novo tipo de oferta que os americanos desenvolveram, um pouco aqui um mecanismo de extração do petróleo de xisto. Devem-se ao abrandamento económico de alguns dos países, nomeadamente a China. No entanto, a OPEP estima que a procura se mantenha mais ou menos estável para o próximo ano, porque a falta de procura de alguns blocos será compensada pela maior procura dos Estados Unidos. Isso para o próximo ano? São as estimativas para 2015 da OPEP? São as estimativas para 2015 da OPEP. Portanto, não vai mudar provavelmente a produção? Não vai abrandar? Provavelmente não vai abrandar. Mas há alguma novidade interessante. Nós olhávamos para o petróleo como a variável que nos era importante era o preço, o custo de extração no país em causa, e hoje em dia começa a haver uma visão diferente que tem a ver com o preço a que os países extratores colocam no seu orçamento. Ou seja, a ideia que temos é que Venezuela tem o seu orçamento de Estado calculado com um preço médio de petróleo acima dos $130, que o Irão está junto aos 116, que a Rússia estará cerca de $106 e que a Arábia Saudita estará a cerca de $84. Ou seja, claramente estes orçamentos são elaborados sobre os impostos que serão cobrados pela venda dos produtos petrolíferos a este preço. Mas qual é a grande consequência para esses orçamentos que estão indexados ao preço do petróleo se ele cair a pique? Déficit. Brutal. Para todos esses países? Claramente. Há uma novidade nesta equação, que é a Arábia Saudita, que creio que, salvo entre 2009 ou 2010, que praticou um preço um pouco mais baixo, as importações de petróleo estão ao nível mais baixo desde 1988. O petróleo que vai, neste caso, para os Estados Unidos. Por que esta baixa de preço? Há uma relação secular com os Estados Unidos e talvez venha muito por aí, por essa via. Mas também, nós em 98 vimos o petróleo a $10, quando seria estranho, porque em 91 tínhamos tido Iraque. E é em 98 que a Rússia muda como país, porque claramente os custos de exploração das petrolíferas russas eram superiores a $10 e o país começou a ter prejuízo na venda de hidrocarbonetos. Por isso, a Rússia tinha basicamente ogivas nucleares para vender e tinha petróleo. O petróleo não conseguia vender. E tivemos a questão da divisão da Rússia e do Estado Báltico. Mas a questão da Arábia Saudita baixar agora os preços, precisamente para exportações para os Estados Unidos, quando aumenta, por exemplo, para a Ásia ou para a Europa, significa que quer ganhar cota de mercado por lá? Não sei se é líquido que seja. Significa que muito provavelmente, e temos quase que saltar de tema, sobre o que aconteceu nos Estados Unidos e com o que pode um governo mais liberal, política mais liberal pode conduzir, e fala-se muito que pode haver alguma abertura, que há alguma pressão sobre os republicanos para abrirem as exportações, tornarem mais fácil a exportação de produtos petrolíferos americanos. Por isso, claramente, haverá aqui algum entendimento entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos. Já que toca nessa questão dos republicanos, seguimos pelo tema, já que ganharam ali em maioria no Senado nestas eleições intercalares nos Estados Unidos. O que é que isso significa? Significa Obamacare, significa ISIS, significa ébola, significa que provavelmente os americanos... É um cartão vermelho a toda essa política por parte de Obama? É um cartão muito vermelho, mas muito vermelho. Claramente a política mais interna, podemos dizer assim, claramente os americanos querem apostar numa política mais externa que estimule o crescimento económico, que estimule as vendas de produtos agrícolas para o Japão, que estimule uma repressão maior ao comportamento russo, que um braço mais duro com o comportamento do Irão e muito provavelmente é o que pretendem com isso. Isto significa que as pessoas, de certa forma, também ficaram desiludidas com aquilo que é o desenvolvimento da economia? Teriam expectativas muito mais altas relativamente a Barack Obama e agora a economia pode estar a desiludir? Eu não pensaria isso, confesso, porque eu acho que a economia americana
a mim não me tem desiludido, tem tido um comportamento que eu tenho achado muito simpático. É um país que está em divergência da política macroeconómica com grande parte dos países civilizados. Acho que está a sair de uma situação difícil, está a ter crescimento, está a criar emprego, as pessoas estão a ganhar mais e provavelmente precisa de uma nova figura para impulsionar, para seguir com o barco. Mas não penso que o Obama tenha feito um mau trabalho. No entanto, confesso. tem o caminho dificultado. Agora, se tiver eventualmente um Senado hostil à sua política, como pode ser o caso agora com a maioria dos republicanos, vai ter que mudar de estratégia ou não? Claramente, ou muda de estratégia ou parte. Mas claramente penso que vai mudar de estratégia. Mas não penso que o grande problema sejam mesmo os republicanos. Eu penso que o Obama já tem problemas mesmo dentro de casa, porque já tem alguns membros destacados do seu partido a tomarem posições, uns não tomando posição de todo, outros a tomarem posições críticas. Por isso, claramente, dá a sensação que a era Obama para 2016 acabou. Por isso, com certeza, esta parte do mandato vai ser mais interventiva, penso eu. Mais interventiva ou mais pela via do diálogo? Pela via do diálogo, mas estando aberto, Obama vai ter, se não me engano, a viagem vai ser agora à Ásia, vai andar pela Ásia, e tenho a ideia que vai ser mais interventivo com os japoneses para a abertura do mercado para produtos agrícolas, vai provavelmente ter uma mão mais penalizadora perante a decapitação de cidadãos americanos e por aí fora. Acho que vai ter uma política menos interna, mais para o exterior e menos para o interior. Saltamos para Portugal e vamos olhar para este comunicado da SONAI, da empresária Isabel dos Santos. Gostava que me desse a sua leitura desta intervenção direta por parte dos acionistas, esta proposta para eventualmente salvar a PT em nome do interesse nacional. É interessante, salvar a PT em nome do interesse nacional vem um pouco em linha com tudo o que temos ouvido nos últimos dias. Temos ouvido bastantes cavaleiros que pretendem salvar a PT em nome do interesse nacional. Eu penso que há dois momentos. O primeiro momento, a Isabel dos Santos, ou a Unitel, refere um acordo parasocial e refere que querem quebrar as relações com a PT e que provavelmente tem direito a exercer tem direito a exercer o direito de compra se for vendida a empresa por parte da Oi e nesse momento dá-nos uma ideia que se cria aqui alguma relação menos boa com a Oi. No instante seguinte, fazem um anúncio que pretendem salvar a empresa portuguesa por interesse nacional. Eu não percebo bem o que isto quer dizer. Acho que há duas questões que se colocam. A Autoridade de Concorrência terá alguma dificuldade em perceber que uma empresa, a nós, que já é líder de mercado, vai comprar outra empresa dentro do mesmo setor, MEO, que ainda a tornará mais líder de mercado. Por isso, penso que há aqui algumas questões que a Autoridade de Concorrência terá que se pronunciar. Por essa via, não me parece muito fácil que a operação possa ir para a frente. Mas esse acordo parasocial foi efetivamente violado ou não, como diz a Unitel? Não nos parece que tenha sido violado. A PT tinha uma participação... O facto de a Oi querer vender agora a PT Portugal, quando aquilo que era esperado era uma fusão entre a Oi e a PT? Não nos parece que em termos, ou não me parece que em termos legais que tenha havido violação do acordo. Acho que é perfeitamente possível isso acontecer. E também acho que é possível, claramente, que a Unitel compre a participação que a PT tinha na empresa. O que é que estes acionistas legitimamente podem fazer pela PT, em nome do interesse nacional, como dizem neste comunicado? O que é possível fazer? Sabemos que a PT, nesta altura, já não é uma empresa portuguesa, está nas mãos da Oi. A fusão concretiza-se para o próximo ano, creio que em março de 2015, mas até lá a Oi tem legitimamente todo o direito de fazer com a PT o que quiser, vender ou ficar com o ativo. O que é que estes acionistas podem fazer para impedir esse negócio e se o podem fazer legitimamente? É uma questão de preço. Podem, com certeza, que terão algum apoio
se apresentarem um caderno de pretensões que defendam os trabalhadores da PT, as operações da PT em território nacional e por aí fora. Não me parece que o serviço que vão oferecer seja distinto daquele que existe nas outras operadoras. Ou seja, Portugal não deixa de ter televisão por cabo ou telefone porque não existe a PT. Continua a ter outras ofertas. O que nos preocupa mesmo, e o que me preocupa mesmo em termos de oferta, é a não existência em Portugal de uma rede cobre. A rede cobre, hoje em dia, é brasileira. Portanto, se a Oi decidir cortar a rede cobre em Portugal, grande parte de Lisboa fica sem telefone. Ou seja, preocupa-me mais, lá no fundo, a oferta de telefone por via da rede cobre do que propriamente a oferta de televisão por cabo. Mas imagino que, efetivamente, a SONAI, juntamente com a empresária Isabel dos Santos, apresentam uma oferta mais forte e mais credível, a pensar no mercado nacional, precisamente à Oi. Tem maiores capacidades de garantir os centros de decisão em Portugal da PT e o futuro de uma empresa que outrora era portuguesa, do que a Altice, por exemplo? Ou do que o fundo britânico Apax? Depende, porque penso que estão, de alguma forma, há algumas semelhanças. A Altice tem a Cabo Visão, também já tem os serviços. Ou seja, estamos aqui um bocadinho dentro da mesma área. Eu não faço ideia se não vão ter que reduzir empregados. Porque lá, no fundo, há aqui determinado tipo de funções, há call centers que já existem, há determinado tipo de atividades que já existem, quer numa empresa, quer noutra. Por isso, não sei qual das duas será melhor para o interesse nacional. Se a Altice, que tem uma presença menor e precisa de aumentar a sua base, se a Zone, que tem uma presença enorme e que lá no fundo o que vai é consolidar a sua presença. Agora, uma outra questão que pode eventualmente ser mais política e que discutíamos há pouco. Muitas vezes Isabel dos Santos foi acusada de ser uma empresária angolana a investir muito em empresas portuguesas. Hoje acha que, em nome da salvação de uma PT que já foi portuguesa, vai ser vista, muito pelo contrário, como uma pessoa que pode salvar a empresa? É uma forma de ver a situação. Eu não entendo propriamente assim, mas é uma forma... Como é que entende? É negócio. É negócio, não é? Mas houve negócios que os portugueses deram um cartão vermelho, quando Isabel dos Santos e outros empresários angolanos entraram em negócios portugueses, nomeadamente em empresas estratégicas como bancos e energéticas. Agora poderão ver com bons olhos a entrada da empresária angolana numa altura em que são muitas as vozes de políticos, de economistas, de deputados do PS que se juntam para salvar a PT em nome do interesse nacional? Eu não penso que esse seja um negócio diferente dos outros, confesso. Eu concordaria com essa visão se eu deixasse de ter TV cabo, se deixasse de ter televisão por cabo e deixasse de ter telefone, porque não existia a Isabel dos Santos a comprar a PT. Claramente concordaria consigo. Mas não é uma oferta nova, é uma oferta que lá no fundo é um pouco redundante. O serviço já existe. Ser a Isabel dos Santos a ficar com a Portugal Telecom ou a Altice... É exatamente o mesmo para si? Para mim, em capital termos... não tem cor? Não tem cor e em termos... O que me importa verdadeiramente é perceber o que é que vai acontecer a seguir. Se a Altice precisar de mais empregados do que precisa esta empresa que irá a nós, claramente eu preferia que fosse a Altice para defender os interesses das pessoas que lá trabalham. Se a nós se pretender manter todos os empregados e a Altice não, claramente eu acho mais interessante para os funcionários da Portugal Telecom. Eu não estou a fazer esta visão enquanto consumidor, porque para mim consumidor é um pouco indiferente. Eu tenho o serviço. Eu não acredito que vá deixar de ter concorrência porque seja a Isabel dos Santos a comprar a PT ou seja a Altice a comprar a PT. Última pergunta. Passos Coelho e Cavaco Silva devem intervir, podem intervir ou estão de pés e mãos atadas? Penso que estão um pouco de pés e mãos atadas. Nem através da participação do novo banco, que detém 10% na PT-SGPS? E a autoridade da concorrência? Não existe. Não me parece que seja. Nós ainda somos um Estado de Direito. E por muito que essa palavra, o interesse nacional, seja interessante e seja dita desta forma, eu penso que há coisas que estão... Eu não penso, se calhar, que esse seja verdadeiramente o interesse nacional. Não penso que isso seja tão importante para o interesse nacional. Eu não entendo isso como interesse nacional.
Aqui fica. Vítor Ramos, muito obrigada pela sua análise. Muito Uma boa obrigado. tarde e até à próxima semana. Obrigado.